Nós vivemos em uma sociedade obcecada pelo excesso, seja consumos, reconhecimento, sucesso, riqueza, beleza. Nós vivemos em um momento onde todos nós estamos nos sentindo com essa imagem. Parece que está todo mundo no limite, e qualquer gota d'água vai entornar o caldo. Aliás, por falar em caldo, ontem o caldo estava maravilhoso, viu? A gente balançando a cabeça, estava muito bom mesmo. Deus abençoe muito vocês, viu? E o grande paradoxo dos nossos dias atuais é que, mesmo nós sendo uma sociedade onde temos acesso a tudo, nós nos sentimos incompletos. Mesmo tendo acesso a tudo, nos sentimos incompletos. Há um movimento que vem ganhando força nos últimos anos, chamado minimalismo. Minimalismo. A palavra minimalismo surgiu de movimentos artísticos do século XX, que utilizavam poucos elementos visuais. Tenta-se comunicar com o menor número possível de elementos. E o minimalismo é um reflexo de outros movimentos contraculturais anteriores, da década de 60, 70, como forma de questionamento da sociedade de consumo e dos seus excessos. A ideia de menos é mais não é um conceito novo, mas ele vem ganhando força a cada dia, sendo aplicado em diversas áreas, como arte, arquitetura, decoração, moda, finanças, publicidade, ecologia. E há também um estilo de vida. Se você é assinante da Netflix, você vai ver uma série de documentos lá, inclusive, que falam sobre isso. Minimalism é um documentário produzido há questão de 2, 3 anos, que trata exatamente disso, o que é necessário para se viver no mundo. E esse ano estreou de uma... eu não sei qual é o título dela, mas ela vai na casa das pessoas, é uma japonesa, Mary Kondo. Vocês estão por dentro. Ela vai na casa das pessoas, ela ajuda as pessoas a se livrarem daquilo que é excesso para poder organizar. E ela tem uns princípios muito interessantes. Sugiro a você assistir. Os nossos filhos, e quando eu falo os nossos filhos, é a partir da idade da Ana Júlia, né, para baixo ali. Do meu filho ainda está um pouco menos do que isso, mas já estão desfrutando dessa experiência. Eles já estão vivendo na base de um conceito minimalista. Quanto menos, melhor. É muito comum você conversar com jovens nessa idade. O meu filho, apesar de ter 16 anos, ele já falou para mim: pai, eu não vou querer comprar um carro. O quê? Eu não vou querer comprar um carro. O sonho de consumo da minha turma, na idade dele, era comprar não apenas um carro, era comprar uma frota. Mas a turma dele, não quer. Por quê? Hoje existem aplicativos de viagem compartilhada, hoje você aluga bicicleta, aluga patinete, hoje você não precisa gastar dinheiro com isso. Porque incide sobre um automóvel, além de tudo, incide impostos, incide seguros, incide combustível, uma série de outros fatores que essa geração não está muito afim disso. E há um boom nas grandes cidades, em especial Porto Alegre, São Paulo tem acontecido isso já, e Belo Horizonte, além dos chamados coworkings, que existe aqui em Mogi também, são espaços compartilhados onde profissionais liberais se ajuntam para ratear as despesas de água, luz, internet, ocupam o mesmo espaço com mesas diferentes, há o tal do co-living. E o que é o co-living? São apartamentos pequeníssimos. O Moacir falou para mim um dia de um amigo dele que trabalha nessa área, e apartamentos de quantos metros quadrados estão sendo vendidos?
20 metros quadrados. São os apartamentos mais vendidos em São Paulo. Porque as pessoas não param mais em casa. O que se precisa para viver numa casa? É um lugar para dormir, um lugar para fazer suas necessidades. E o restante do prédio é cozinha compartilhada, área de serviço compartilhada, bicicletário compartilhado. São apartamentos próximos a estações de metrô. E é muito interessante, porque o mundo está mudando, o mundo está caminhando para esse modelo. Menos é mais é um convite não apenas da sociedade, é uma proposta do Evangelho para as nossas vidas. E é um convite do Evangelho que há muito tempo é proposto para nós, para repensarmos a maneira de vivermos a vida. Coisas demais podem nos tornar pessoas de menos. Coisas demais podem nos tornar pessoas de menos. Hoje nós vamos meditar na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Nesse mês de junho, nós vamos tratar 5 aspectos do menos é mais, tá bem? É um convite da palavra de Deus para a gente repensar a nossa vida, para a gente não se deixar ficar assoberbado com tanta coisa que se impõe sobre a gente. E espero que, ao final dessa série, você se livre de muita tralha que está guardada há muito tempo, que a gente consiga viver uma vida mais leve. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 7. Antes, deixa eu situar vocês no contexto histórico. Esse escrito de Pedro é um escrito de encorajamento, porque naquela época que os cristãos que receberam essa carta viviam, eles estavam debaixo de muita pressão, muita perseguição pelo fato deles serem cristãos e muita perseguição pelo fato deles serem líderes, porque é uma carta dirigida não apenas à igreja, mas de maneira especial à liderança cristã dessa época. A palavra que mais se repete nessa carta de Pedro é a palavra esperança. Esperança. E eu acho linda essa palavra, porque ela dá o seguinte sentido: esperança tem a mesma raiz de esperar. Só que a esperança não é um esperar passivo. A esperança é um esperar enquanto eu continuo caminhando, enquanto eu continuo vivendo. Esperança é continuar fazendo o que está ao meu alcance, sabendo que o que não está ao meu alcance, Deus, de alguma forma, há de nos conduzir. E no capítulo 5 que nós vamos ler, aí Pedro finaliza com chave de ouro, essencialmente para a liderança cristã das igrejas que se reuniam nas casas. Porque, lembrem, nessa época, as igrejas não tinham templos, eram igrejas caseiras, com líderes que recebiam as pessoas nas suas casas, para poder orar, poder lembrar os ensinos de Jesus, poder propor ações específicas e pontuais para testemunhar a vida de Cristo. E, diante dessas perseguições e dificuldades, essa liderança nessa região, ela estava profundamente em crise. Eles estavam pensando assim: acho que nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer. Nós não somos os líderes que precisávamos ser. Eles começaram a questionar a própria reputação deles. E aí, então, Pedro vai dar essa palavra de encorajamento a eles. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 7. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos presbíteros. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Se, por um lado, há esse movimento minimalista, de outro lado, há um outro movimento também
tão ou mais atuante, que é um movimento contrário, chamado dos acumuladores compulsivos. Se você já viu alguma propaganda ou teve acesso a algum canal de televisão de canal fechado, você já viu programas que tratam disso. Gente que fica acumulando, até que tem alguém que intervir para poder ajudar a pessoa a se livrar disso. São pessoas que guardam tudo, e tudo tem uma razão de guardar. Desde um papel, porque esse papel aconteceu num dia determinado, que ela teve encontro com alguém, então ela quis guardar aquele papel para nunca mais se esquecer daquele momento. E, geralmente, pessoas que são acumuladoras compulsivas são pessoas que têm muita dificuldade de se livrar. E se tem uma coisa que a gente precisa aprender com o passar dos anos, é que determinadas bagagens tornam a nossa viagem nesse planeta muito mais pesada. Porque tem bagagens que a gente precisa ir deixando para trás, deixando de lado, para a gente poder continuar firmes, rumo ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nem todos os que acumulam coisas, objetos, são acumuladores compulsivos. Você deve ter algumas coleções, você deve ter coleção de figurinha desde quando você era criança, você tem coleção de selo, de revista. Isso não quer dizer que você é um acumulador compulsivo. Acumulador compulsivo é o tipo de gente que guarda objetos inúteis, que não têm mais função nenhuma. Antes da Marie Kondo estourar com seu programa na Netflix, já se dizia entre os analistas do comportamento humano que a nossa casa, ou melhor, o nosso quarto, ou melhor ainda, as gavetas da nossa roupa, elas sinalizam aquilo que é o nosso coração. A organização ou desorganização externa é um reflexo da bagunça interna. E se você é um bom brasileiro, você é o tipo de pessoa que dá um trato na casa quando vai chegar a visita. E a gente diz que não tem tempo, que não sei o que. A verdade é que a gente é desorganizado, porque todos nós temos 24 horas por dia. A questão é onde nós usamos a prioridade dos horários. Aonde a gente destina tempo para aquilo que precisa ser feito. E esses acumuladores compulsivos, eles falam de uma coisa muito importante. Tem gente que guarda coisas que, em vez de abençoar a sua própria vida, acaba afundando a sua própria vida. Tem gente que é acumulador compulsivo, mas não tem. A sua garagem está arrumada, a sua gaveta está em dia. Não tem objetos inúteis, mas tem sentimentos inúteis. Sentimentos que não deveriam estar lá. Gente que guarda ressentimento, gente que guarda mágoa, gente que guarda todo tipo de sentimento ruim. E gente que é assim é gente complicada. E complicação gera confusão. Imagina você tentar encontrar alguma coisa num quarto desse. Está muito complicado. Você não sabe onde estão as coisas. Porque complicação é o contrário de simplificação. Quanto mais simples, mais fácil. A vida não é ruim. O problema é a complicação que a gente teme em trazer para a nossa vida. E o Evangelho vai propor a gente exatamente a vencer isso. 1 Pedro procurava exatamente explicar isso aos seus leitores originais. Que é possível você vencer um modelo de vida acumulativa, onde você guarde o que não tem que guardar. É possível você viver uma vida mais simples, uma vida que ajude você a superar as dificuldades do dia a dia, porque todos nós estamos sujeitos a dificuldades externas. Nenhum de nós está imune a isso. Mas se as dificuldades externas nos encontrarem e lidarem com ambientes organizados, com um interior simples, dificilmente conseguirão nos colocar na lona. Por isso a importância da gente fazer parte de um grupo pequeno, da gente conversar, ouvir, compartilhar, viver a experiência cristã dessa forma. É muito importante. John Blanchard, escritor cristão, escreveu assim: a ansiedade nunca fortalece você para o amanhã, ela apenas o enfraquece para o dia de hoje. Porque a ansiedade é o choque entre a bagunça de fora com a bagunça de dentro.
A ansiedade, ela está a todo momento querendo subjugar a gente. A ansiedade está a todo momento querendo adoecer a gente. A ansiedade está a todo momento evitando que a gente saia da cama. A ansiedade é uma imposição, é uma ditadura que se apresenta contra cada um de nós. Ela nunca fortalece você para amanhã, apenas o enfraquece para o hoje. E a ansiedade tem muitas causas, ela é multifatorial. Mas uma característica comum a todas as formas de ansiedade tem relação com o tempo. Faz um rápido exercício aqui. No seu dia, quanto tempo você imagina que gasta pensando em coisas que aconteceram no passado? Boas e ruins. Pensa aí, dá um número. Quanto tempo desse mesmo dia você gasta planejando coisas para o futuro? E o que sobra é o que você vive no dia chamado hoje. A maior parte do nosso dia a dia não é vivido no hoje. Ou é vivido no ontem, ou é vivido no amanhã. Raramente é vivido no hoje. E é por isso que, quando a gente menos percebe, os filhos já cresceram, os cabelos brancos daqueles que têm cabelos já aparecem, porque a gente não percebe, porque a gente está anacrônico, a gente está vivendo em momentos que não deveria viver. E agora, sabe por que a gente fica tanto medindo o passado e projetando o futuro? Porque todos nós estamos preocupados com uma coisa, e isso nos causa ansiedade. A gente está preocupado com a nossa reputação, com o que os outros pensam de mim. Estudiosos do comportamento humano sugerem o seguinte: quando alguém está conversando com você e você não quer conversar mais com essa pessoa, você ou olha para a testa da pessoa ou olha para o pé dela. Ela vai parar na hora que está fazendo, porque ela vai pensar assim: tem alguma coisa aqui na minha testa? Será que minha peruca está caindo? Será que, sei lá, tem alguma espinha? No meu pé, o que aconteceu? Será que eu pisei em algum lugar? A gente está a todo momento preocupado com o que os outros estão pensando da gente. Nesse exato momento eu estou assim: será que eu estou conseguindo comunicar para eles o que eu quero comunicar? A todo momento a gente fica preocupado: será? Será? Porque reputação não tem a ver com o que os outros pensam da gente. Preste bem atenção. Reputação tem a ver com o que a gente acha que os outros acham da gente. A reputação tem a ver com o que a gente acha que os outros acham da gente. E caráter tem a ver com quem a gente sabe que a gente é. Muitas pessoas adoecem por causa da ansiedade porque não sabem quem são e a todo momento estão preocupadas com o que os outros vão pensar ou falar da gente. Isso gera uma ansiedade aprisionadora, uma ansiedade que adoece o nosso coração. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu aprendi há algum tempo. E não aprendi sozinho, precisei ser ensinado. Quem sabe o que é, não precisa ficar se defendendo diante do que os outros dizem sobre si, sobre você. Como pastor, a gente tenta comunicar coisas e acaba não comunicando o que gostaria. E nessas ocasiões, nós seres humanos, nós temos uma dinâmica meio esquisita com figuras de autoridade. Ou nós amamos e idolatramos figuras de autoridade, ou nós odiamos e queremos derrubar elas. Não importa se o presidente é de esquerda ou se é de direita. Sempre haverá pessoas nesses dois modelos. E eu lembro que em algumas igrejas que eu passei, tinha gente que, nossa, que legal que você é nosso pastor, tal, mas tinha gente que falava assim: eu não entendo você, você é isso, você é aquilo. E me chamavam de vários adjetivos. E numa dessas ocasiões é que eu aprendi essa lição. O presbítero veio me abordar e falou assim: pastor, você é isso que estão falando de você? Você se conhece? Você é isso? E eu pensei, levei a sério, falei: não, não sou. E o presbítero falou: eu te conheço, eu sei que você não é. Se você fosse, aí seria um problema. Aí você teria que mudar. Mas se você não é, é uma impressão da pessoa. Acalma o coração. O tempo vai mostrar quem você é. E eu preciso dizer isso para você. Tem gente aqui que está sofrendo com o que acha que os outros estão achando de você. Acalma o coração. Acalma. O tempo vai mostrar quem você é.
Porque quem sabe quem é não precisa ficar se defendendo. A gente tem um sobrinho que vai fazer 30 anos, ele tinha 10 anos quando eu comecei a namorar com a Letéia, sobrinho por parte dela, e ele ficava muito nervoso com os amiguinhos, que os amiguinhos chamavam ele de filho daquilo, e ele ficava indignado. E foi justamente nessa época que eu aprendi. E eu pude sentar com ele e falei, olha aqui, você é isso? Não, não sou. Então, por que você está irritado? Ah, porque do jeito que fala, mas você é isso. Não, não sou. Então, você precisa ficar irritado? Não preciso, né, tio? Não precisa. Entenda isso. Reputação é o que você acha que os outros acham de você. Caráter é quem você é. Quem pode ler para a gente os versículos 1 a 4, por gentileza, mais uma vez? Uhum. Isso. Obrigado, Tamara. Diante das perseguições e dificuldades, é natural a gente começar a questionar se a gente está agindo da maneira correta. E esses presbíteros dessa comunidade, eles estavam ansiosos. Eles estavam em crise com relação à performance deles, aos resultados daquilo que eles estavam tentando fazer. Porque o desafio para eles era manter a comunidade viva, manter a comunidade perseverante, apesar das lutas. Mas a história conta que alguns cristãos começavam a desanimar diante das dificuldades. E, gente, se tem uma das coisas, já que a ansiedade ela é multifatorial, uma das coisas que gera profunda ansiedade para a gente é quando o nosso rendimento não está sendo aquilo que a gente esperava. Você sabe o que é isso quando você está trabalhando? Você se esmera, você se dedica, você espera um resultado, mas o resultado vem abaixo. Você se cobra, você não consegue dormir direito. Você fala assim, eu vou aproveitar a próxima chance e vou melhorar. E você se empenha mais ainda, mas parece que o rendimento cai. E você não se sente em paz. Você sabe o que é isso. Você se preparar, você se organizar e o rendimento não ser aquele esperado. Isso gera ansiedade. Por isso, essas orientações de Pedro são tão importantes. Ele sabia na pele o que era isso. Ele era um líder. Ele tinha pessoas com as quais dependiam dele. E ele precisava incentivar, dentre essas pessoas, esses presbíteros, como ele. Ele sentia na pele a pressão de lutar contra esse sentimento de autorreprovação. Sabe aquela voz chata, que não deixa a gente em paz nem um minuto? Foi bom, mas você poderia ter feito melhor. Você não fez tudo que conseguiria fazer nesse momento. Você não tem vergonha disso que você fez? Você vai apresentar isso? Sabe aquela voz que não sai da nossa mente? Essa autorreprovação? Porque o que está em jogo é o que a gente acha que os outros vão achar da gente. É a tal da reputação. E uma característica importante para um líder cristão, que Pedro está apontando aqui, é essa. O líder cristão ele precisa estar focado. O líder cristão ele não pode ser movido por sentimentos, por emoções, por circunstâncias. Ele tem que ter muito claro qual é o chamado de Deus para ele. Como presbíteros, mantenham-se focados naquilo que Deus tem para a vida de vocês. Existem pessoas que dependem de vocês. Você pode ser o chefe de um departamento, você pode ser um professor, você pode ser uma dona de casa. Há pessoas que dependem de você. Mantenha-se focado naquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Não se abata diante das circunstâncias, diante dessa voz que temem dizer, você poderia ter feito melhor.
Isso é importante porque a maioria das pessoas não tem um propósito claro de vida. Então, por isso, elas ficam desfocadas. Elas correm de um lado para o outro, tentando resolver aquilo que nem elas sabem direito o que tem que ser resolvido. Enquanto elas não estabelecem um foco na sua vida, elas andam sem rumo. E aí, gente assim, sem foco, começa a olhar para os outros e começa a se comparar com os outros. É batata. Já que eu não sei o que eu quero ou o que eu tenho como propósito de vida, eu começo a olhar para o outro e eu começo a me comparar com o outro. Nossa, mas como é que o outro tem aquilo lá e eu não tenho? Nossa, como é que o outro faz aquilo e eu não faço? E aí a gente começa a perceber que o sucesso dos outros não é apenas o sucesso dos outros. O sucesso dos outros é a nossa infelicidade. E, gente, todos nós estamos sujeitos a isso. Em algum momento da nossa vida, todos nós já passamos por isso. Pedro sabia do seu caráter, mais do que a sua reputação. Ele sabia que, como presbítero, ele era testemunha de Cristo e seria participante de uma glória que haveria de ser revelada. E, diante da ansiedade de pensar o que os outros pensavam dele, ele propõe isso, que vocês tomem cuidado. Porque nessa tensão entre o que pensam de mim, o que eu acho que pensam de mim e quem eu sou, pessoas ansiosas acabam se tornando dominadoras. Foi o que a Tamara leu ali no versículo 3. Pedro propõe: não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Pessoas ansiosas, justamente porque elas estão preocupadas com o que os outros vão pensar delas, elas se tornam profundamente dominadoras. E isso em igreja é muito fácil de ver. Liderança pastoral, liderança ministerial, liderança de conselho, líderes que não são dominadores, é algo muito raro. E eu quero convidar você, porque com certeza você já se encontrou com algum líder dominador. Eu quero convidar você a olhar para esse líder com esse outro olhar. Ele não é dominador e controlador por ser uma má pessoa. Pessoas controladoras e dominadoras são pessoas amedrontadas. Você já pensou nisso? Pessoas controladoras e dominadoras são pessoas amedrontadas. Por quê? Porque elas têm medo de perder a reputação. Então, por isso, elas precisam se impor, precisam falar mais alto, precisam mostrar que são elas quem mandam. A gente vai aprofundar um pouquinho mais disso à frente. Um neto, irritado com um amigo que lhe havia feito uma injustiça, veio à procura de seu velho avô para desabafar e pedir orientação. Após ouvir pacientemente o seu neto, o avô começou: eu vou contar uma história para você, meu netinho. Eu mesmo, algumas vezes, senti grande raiva daqueles que aprontaram tanto comigo, sem qualquer arrependimento. Aprendi que essa raiva, ela me corroía, mas nem sequer feria a quem tinha feito mal a mim. Preste atenção, meu netinho. Raiva é o mesmo que você tomar um veneno, desejando que o outro é que morra. Eu lutei muitas vezes contra esse sentimento. E o netinho só ouvindo, com atenção. E o avô continuou: é como se existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e não se magoa. Ele vive em harmonia com todos ao redor dele e não se ofende quando não se teve a intenção de ofender. Esse lobo bom só lutará quando for certo fazer isto, e da maneira correta. Mas o outro lobo, esse é cheio de raiva. Mesmo as pequeninas coisas o lançam num ataque de ira. Ele briga com todos o tempo todo, sem qualquer motivo. Ele não pode pensar, porque a sua raiva e o seu ódio são muito grandes. É uma raiva inútil, pois a sua raiva não melhorará coisa alguma. E é muito difícil conviver com esses dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar o meu coração. O garoto com os olhos arregalados, o coraçãozinho dele batendo rápido, olhou nos olhos do seu avô e perguntou: e qual deles vence, vovô? Aí o avô sorriu e respondeu baixinho: aquele que eu alimento mais frequentemente.
Quem pode ler os versículos 5 a 7, por favor? Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos presbíteros. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Obrigado. Muito obrigado, Margarete. Sabe por que pais são tão pesados com seus filhos? Porque eles têm medo do que os outros vão pensar deles. O que vão pensar de mim? Vem aqui, fica quieto, puxa a orelha, grita. Porque ele não quer educar o filho. Ele está preocupado com o que os outros vão pensar dele. É medo. Por isso Pedro começa dizendo, líderes, não caiam na armadilha de se impor sobre os outros. Liderança não é isso. Casamento é o reflexo, na linguagem bíblica, do casamento de Cristo com a igreja. Falta em nosso mundo, em muitas igrejas, homens, maridos, como Jesus. A igreja não segue Jesus porque Jesus é chefe. A igreja segue Jesus porque Jesus é líder. Porque uma coisa é você ter título, outra coisa é você ter autoridade. Faltam homens de autoridade em nossa sociedade. Homens, os quais as mulheres olhem e digam, eu te seguirei, meu amor. Homens, nos quais os filhos olhem e digam, eu te seguirei, papai. E muitos de nós não somos esse tipo de homens porque estamos assoberbados com muita coisa que não deveria estar guardada em nosso coração. Que nessa noite você se livre de toda a bagagem desnecessária. Na linguagem do mundo dos negócios, está sendo muito debatido isso, a diferenciação entre líder e chefe. Chefe é aquele que manda. Líder é aquele que ensina. Chefe é aquele que diz, faça isso. O líder é aquele que diz, vamos fazer isso. Percebe a diferença? E na linguagem bíblica, líder é aquele que tem autoridade. Chefe é aquele que tem título. Agora, o texto que foi lido pela Margarete é um texto que fala exatamente disso. Uma liderança que não se traduza em serviço não é liderança. Jesus ensinou isso para os seguidores dele, para os discípulos, para nós. Quem quiser ser o primeiro no reino, seja aquele que sirva. E é engraçado que no meio religioso, nós enfatizamos exatamente o contrário. Se você quer ser líder, que você se imponha, que você estabeleça por força, que você não sirva, que os outros tenham medo de você. Quem pode reler o versículo 5, por gentileza? Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos presbíteros. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Obrigado, minha linda. Percebem? Pedro está dizendo, jovens, vocês estão começando agora a vida. Evitem um caminho de ansiedade. Olhem para os mais velhos, mas sigam aqueles que servem. Porque no versículo 4, Pedro fala isso, para que esses líderes não se impusessem, mas que servissem. Os jovens só conseguem seguir aqueles que são relevantes. Aqueles que servem. Líder é aquele que tem seguidor. Chefe é aquele que tem funcionário. Quem são as pessoas que você costuma seguir? São as pessoas que falam ao seu coração. São as pessoas que, de alguma forma, fazem sentido para você. E é isso que Pedro está dizendo. Jovens, olhem para os mais velhos, mas observem aqueles que têm essa disposição em servir. Porque, dessa forma, vocês aprenderão a viver uma vida menos ansiosa. E é interessante que Pedro diz assim também, sejam humildes, uns para com os outros.
Porque não é apenas a questão dos jovens aprenderem com os mais velhos, mas um líder cristão que tem esse perfil de serviço, ele será automaticamente humilde, ele aprenderá com os mais jovens. Porque em Cristo, e isso é muito importante, gente, em Cristo não há gente melhor do que ninguém. Não há gregos, não há romanos, não há homens, não há mulheres, somos todos um só diante de Cristo. Um aprendendo com o outro. Para a maioria das pessoas, como eu falei, que não tem um propósito de vida, elas estão à procura de tudo, menos de um propósito. Elas querem posição. Então, por isso, a todo momento, é aquele tipo de gente que a gente tem que lidar no nosso mercado de trabalho, a gente que fica puxando o tapete do outro. Por quê? Porque não é gente que quer servir, é gente que quer ter posição para ter funcionário. Não é gente que quer ser influenciadora, não é gente que quer ser relevante. Quando Pedro orientou, sejam todos humildes, uns para com os outros, ele usa uma expressão muito interessante. No grego, ele usa a seguinte expressão: usem o avental. Que esquisito isso. Usem o avental. Por que Pedro diz isso e é traduzido dessa forma, sejam todos humildes uns para com os outros? Porque a palavra avental significava o quê? Um avental. Quem que usa avental? Quem trabalha. E naquela época, quem que usava avental? Não era mulher. Quem que usava avental? Escravo. Servo. Pedro está dizendo o seguinte: se tem uma coisa que deixa o nosso coração aflito, é a tal da responsabilidade. O que vão pensar de mim? O que vão falar do meu trabalho? Então, Pedro está dizendo o seguinte: se livrem disso. Não deixem que o coração de vocês fique sobrecarregado disso. Assumam uma posição de serviço. E se tem uma coisa que está gerando ansiedade também, lembra o que eu falei? Ansiedade é multifatorial. Uma das causas de profundos índices de ansiedade em nosso meio é que as pessoas estão ansiosas para serem servidas. As pessoas se doem por qualquer motivo. Não fui bem atendido nesse lugar, sai batendo o pé, você sabe com quem está falando, começa a bater boca com o gerente, porque há uma ansiedade da gente ser servido. E Pedro está propondo exatamente o contrário. Vistam o avental da humildade. Sirvam. Assumam uma postura de serviço. A próxima vez que você lidar com um mau funcionário, alguém que te atendeu mal no lugar, em vez de criticar esse funcionário, por que você não chama ele no canto e fala assim: posso te dar uma dica? Isso aqui me salvou a vida, isso aqui me ajudou. Um sorriso salva tudo. Sabe, dá uma dica, ajuda a pessoa, sirva a pessoa. Isso vai ser uma bênção para você e para ela. Porque humildade tem a ver com caráter. E eu quero que você preste bem atenção para entender essa diferenciação. Humildade tem a ver com caráter. Humilhação tem a ver com reputação. Quando a gente humilha alguém, ou quando a gente é humilhado por alguém, o que é atacado é a nossa reputação, não é o nosso caráter. Pessoas humilham porque não sabem quem são. Estão baseadas em reputação. E quando Pedro diz, assumam uma postura humilde, ele está falando disso. Escolham, façam a nobre escolha de renunciar à sua posição e de usar a sua influência para o bem próprio. Façam isso para o bem do próximo. Foi o que ontem o Ismael, a Maria Lúcia, a Ângela e o Marcão fizeram. Eu sei que eles estiveram à frente, teve mais gente ajudando eles. Eles não precisariam ter passado um sábado inteiro aqui para preparar caldo para a gente. Vocês não precisavam. Gente, vocês podiam ter ido para Campos do Jordão, aproveitar lá, tomar um chocolate quente. Podia ter ficado em casa assistindo Mary Kondo na Netflix. Mas eles se utilizaram daquilo que Deus deu para eles para um bem maior. Percebe a diferença? A gente está ficando doente de ansiedade porque a gente tem tempo demais e tem ocupação de menos. E aí Pedro propõe, então, que seja seguido o princípio Provérbios 3:4, que está ali no versículo 6. Quem pode ler para a gente, por favor? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa
Obrigado, Eunice. Antídoto de Deus para a ansiedade é seguir o princípio Provérbios 3:34. Isso daqui é uma citação que Pedro faz do livro de Provérbios. E ele propõe isso. Humilhem-se. Percebam? Humilhem-se. É uma decisão voluntária. Eu sei quem eu sou. E justamente porque eu sei quem eu sou, eu não preciso me impor. Então eu me humilho diante de Deus e no tempo oportuno, no tempo certo, Deus vai me exaltar. Deus vai me levantar. Vocês percebem que pessoas assoberbadas, a todo momento, estão exigindo aquilo que é de direito delas. Estão gritando aos quatro ventos sobre a sua reputação. Você sabe quem eu sou, você sabe com quem você está lidando, mas pessoas humildes são pessoas de caráter. Pessoas que sabem que, no final das contas, é Deus quem está cuidando das nossas vidas. E para encerrar, o versículo 7. Quem pode ler para a gente, por gentileza? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém. Obrigado, Lan. Percebam que Pedro não fala nada sobre ansiedade até esse momento. Esse momento finaliza toda a ideia de ansiedade. Quanto menos ansiedade nós temos, mais felizes nós somos. Porque a ansiedade, ela nos leva a essa série de deformidades que a gente viu nessa noite. Mas é uma deliberação, é um ato, é um esforço. Lancem, é como se você tivesse uma pedra muito pesada, muito grande, e você está tentando carregar aquilo, está tentando caminhar com aquilo, mas só que aquilo está assoberbando você, aquilo está deixando você completamente sem força, sem energia. Lancem sobre Deus, peguem essa pedra pesada, e em vez de tentar caminhar e carregar ela, joguem ela para longe. Lancem para Deus. Por quê? Porque se você olhar para trás, outros momentos de ansiedade, onde você estava carregando essas pedras pesadas, se você for cuidadoso no seu olhar, você vai perceber que Deus sempre cuidou de você. A última indicação de Pedro para a gente vencer a ansiedade é parar de olhar para a ansiedade, parar de olhar para a gente mesmo e olhar para Deus. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Todos nós somos forçados a querer mais e mais títulos, mais benefícios, mais direitos, e isso acaba com a gente. O desafio é vivermos uma vida de serviço, para não nos tornarmos reféns disso tudo. Nas palavras de Max Lucado, a presença da ansiedade é inevitável, mas a prisão da ansiedade é opcional. A presença da ansiedade é inevitável, mas a prisão da ansiedade é opcional. É uma escolha sua, permanecer preso àquilo que está pesando em você, ou lançar sobre Deus a sua ansiedade, porque no final das contas, Deus sempre está cuidando de nós. Nós vivemos em uma sociedade obcecada por excessos. Consumo, reconhecimento, sucesso, riqueza, beleza. Isso vai deixando a gente assoberbado. Mas o desafio é este. Menos ansiosos, nós seremos mais felizes. E hoje nós vimos algumas dicas de Pedro para isso. E dentre as várias dicas, tudo se resume em uma única coisa. Humilhem-se. Assumem uma postura de humildade diante de Deus. Porque Deus, no tempo certo, exaltará vocês. Eu quero que você olhe bem para mim e que você entenda isso. A tua história de vida não tem nada a ver com você. A tua história de vida tem a ver com a glória de Deus. Você entende isso? Não tem a ver com a tua reputação. Tem a ver com a glória de Deus. E para terminar, cristão que não é líder, não é cristão. O que eu estou querendo dizer? Se você não é uma pessoa influenciadora onde você está, onde Deus colocou você, você ainda não entendeu o Evangelho,
na sua história de vida. Porque se ser líder envolve isso, um serviço humilde, o que eu posso ajudar você aqui no nosso departamento? No que eu posso ajudar vocês aqui na nossa escola? No que eu posso ajudar você aqui em casa? Se você não tem esse tipo de postura, você não entendeu nada do Evangelho. De novo, homens, se você só lava a louça quando a tua esposa pede, você não entendeu nada do Evangelho. Porque ser líder é cuidar da casa com ela, é lavar o banheiro de casa, é passar roupa, é tirar o lixo, é falar para ela, amor, nesse feriado você vai dormir até mais tarde, eu e as crianças vamos cuidar da casa. Porque é por isso que a igreja segue a Jesus, porque Jesus se entregou por ela. Que Deus levante em nosso meio homens, segundo o coração dele. Que Deus levante em nosso meio líderes, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, para que a glória de Deus seja manifestada em nosso meio. Vamos orar? Coloque o seu coração diante do bom Deus.